Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os nossos corações, para mais uma vez estarmos aqui refletindo sobre o Evangelho do Mestre, num assunto tão importante para nós, aonde ele foi dividido em 3 partes. Semana passada, a nossa irmã esteve falando um pouquinho já a respeito desse tema. E hoje, para nós, coube do capítulo 18 ao 23. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados aos aflitos, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ele está mostrando não que todos aqueles que choram e sofrem vão ser consolados, mas nós vamos ver aqui, na medida das nossas reflexões, aqueles que realmente serão consolados diante da dor, do sofrimento. Mas nós vamos também entender um pouquinho o porquê dessas injustiças que chegam até nós, o porquê dessas aflições. Será que elas são justas? Será que na nossa vida tudo o que acontece é justo? Será que Deus não errou de alguma maneira em determinada situação, daquilo que está acontecendo conosco? Muitas vezes a gente pensa isso, porque sem compreender exatamente o porquê das dores, do sofrimento, nós nos perguntamos, para que precisamos sofrer tanto? Só assim realmente vamos conquistar esse reino divino? Então esse capítulo está recheadíssimo de situações, de reflexões para nós. Na verdade, o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo mais longo do nosso Evangelho, mostrando aí, que essas questões, elas realmente preocupam as criaturas, fazem diferença na nossa vida. Nós vamos entendendo então por quê, que Kardec teve assim uma lógica muito grande quando ele desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não escolheu a esmo os temas a ser colocados na ordem que ele colocou. Nós vimos aí que lá no primeiro capítulo ele colocou: não vim destruir a lei. Jesus dizendo que a partir do momento em que ele estava na terra, ele não estava derrogando nenhuma lei, nenhuma dos profetas que já tinham vindo antes dele, ele não estava derrubando nada daquilo que já tinha sido dito. Ele estava apenas fazendo com que o nosso conhecimento, o nosso entendimento se ampliasse, trazendo novas reflexões também para os espíritos. No capítulo 2, Kardec escolhe aí: meu reino não é deste mundo, mostrando também para nós a mesma coisa, que Jesus veio falar de um ponto de vista muito maior, espiritual, que aqui na terra, esse reino que muitos queriam que Jesus tivesse implantado, não seria aqui. Muitos gostariam e se enganaram, porque Jesus fez questão de dizer: meu reino não é deste mundo. Este mundo, nós vamos ver aí, é temporário. Nós vamos perceber que ele está dentro do 3º capítulo dizendo: há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando ele fala a respeito dos diversos locais que nós podemos morar dentro do nosso universo. Não só os locais terrenos ou, digamos assim, planetários, mas também nas próprias moradas mentais do espírito. Nós temos uma casa mental, e aonde está o nosso coração, também está o nosso espírito, foi Jesus que disse. Então, muitas vezes a gente pode estar num lugar maravilhoso, mas se o nosso espírito não estiver em paz, nós não estamos felizes. Por isso mesmo, essas moradas, além dessas físicas que nós conhecemos, as espirituais, e ainda nós temos as nossas moradas mentais, aonde cada um escolhe através dos seus pensamentos e sentimentos. No capítulo 4, ele vai falar: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está dizendo aqui das reencarnações. Aquele que não nascer de novo não vai conseguir conquistar esse reino de Deus. Por quê? Porque é através justamente dessas vivências sucessivas que nós vamos burilando o nosso espírito e vamos conquistando de fato a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida, compreendendo melhor o que
o Pai espera de cada um de seus filhos, o que somos realmente. E aí, no capítulo 5, então, depois dele ter feito todos esses preâmbulos necessários, ele coloca, a respeito do bem-aventurados os aflitos, que não é uma das primeiras bem-aventuranças, não. Por que será que ele não colocou essa bem-aventurança em sequência? E por que ele colocou primeiro bem-aventurados os aflitos? Justamente porque a dor é uma situação complicada para todas as criaturas. Quando estamos passando por sofrimentos, e na Terra é o que mais temos, nós ficamos realmente desajustados, muitas vezes desequilibrados, em desarmonia. Então, propositadamente, ele coloca aqui esse capítulo, ao mesmo tempo que, logo em seguida, ao invés dele dar continuidade com as bem-aventuranças, ele vai colocar o Consolador. Mostrando também que depois de todas as dores, de um capítulo recheado de situações, ele traz o Consolador. E a doutrina espírita, mostrando o que ela pode nos falar de todas essas questões e do porquê de nossas dores. E como ela pode, olha só, Consolador, o consolo de nossa dor, mostrando aí para nós que somos consolados quando estamos buscando essa compreensão e esse entendimento. E a doutrina é esse Consolador prometido por Jesus, para que pudéssemos vivenciar as dificuldades aqui na Terra com maior compreensão e confiança e fé. Não uma fé cega que faz a gente seguir sem entender o porquê e muitas vezes até maldizer, mas com uma fé raciocinada, clara, que nos faz ver os objetivos da nossa encarnação, a necessidade de melhorarmos de fato. Por que melhorarmos? Se amanhã ou depois eu vou desencarnar mesmo, ou vou voltar para o mundo espiritual, não vejo mais nada, eu não vejo nenhum futuro para mim, mas com a reencarnação nós, sim, temos essa certeza da vida futura. Sabemos que se nós não estivermos fazendo agora esse processo de burilamento do espírito, nós só estamos adiando aquilo que vai ser a nossa própria felicidade. Nós estamos deixando para depois. E sempre que nós vamos analisar o Evangelho, o nosso ponto de vista jamais pode ser apenas físico, material. Ele sempre tem que ser espiritual, esse ponto de vista que Jesus queria nos mostrar, essa ótica espiritual. E como planeta de provas em que estamos inseridos, o nosso planeta escola, é um planeta de educação do espírito, não tem como nós não estarmos passando pelas agruras e as dificuldades que esse planeta nos oferece, como oportunidades. Nós vamos entendendo isso pouco a pouco. E quando Jesus fala desse meu reino, era isso que ele queria dizer. Na Terra, a nossa existência é temporária, nessa morada de escola que nós estamos, mas à medida que vamos evoluindo, nós podemos, sim, passar para outras novas moradas. E assim o Espírito vai dando continuidade cada vez mais à sua própria evolução. Ele é o único responsável por ela. Então, essa Terra que estamos aqui como escola, ela é nossa morada divina nesse momento. E temos que agradecer a Deus por estarmos aqui. Porque nós vamos perceber que sem buscarmos esse burilamento nesse planeta, nessa passagem nossa aqui na Terra, nós poderíamos estar lá no mundo espiritual em sofrimentos, em dores. Já sabemos que não existe nem céu, nem inferno. Pelo contrário, o Espírito cria também essa morada para Ele mesmo. E saber que estamos aqui encarnados aumenta a nossa responsabilidade, como espíritas que somos. Por já termos esse conhecimento, essa responsabilidade é aumentada. Estarmos aqui faz com que o espírito precise assumir realmente as rédeas da sua vida, da sua caminhada, da sua jornada. E quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, mais atenção temos para caminhar nessa estrada. E a reencarnação, que é como para nós, uma das maiores oportunidades que Deus dá para que não haja aquele castigo divino que muitas vezes alguns acreditam.
aonde as criaturas são deixadas para sofrer eternamente. Ficam ali até nem sabemos quanto tempo, talvez eternamente. E não, através da reencarnação, nós sabemos que nós estamos tendo oportunidades reiteradas, através da misericórdia de Deus, nosso Pai, para estarmos aqui através da lei de ação e reação, fazendo aí o nosso trabalho de reajuste perante a lei divina, colhendo aquilo que plantamos. Todas as vezes, né, que plantarmos algo, com certeza a colheita virá. E temos a maior liberdade possível que Deus nos dá através do livre-arbítrio, o poder de escolha. E também, ao mesmo tempo, através dessas escolhas, nós vamos adquirindo merecimento ou não, dependendo das situações que nos envolvemos, de como usamos esse livre-arbítrio, né? Nós vamos percebendo que Deus, né, Ele não pune nem castiga seus filhos, mas Ele sim, Ele coloca limites para todos nós. Nós não podemos fazer tudo aquilo que queremos sem consequências. Nós até podemos, mas sempre vamos responder por aquilo que fazemos. E isso é, principalmente, uma das melhores situações que podemos ter, de saber que temos essa liberdade de agir, de fazer, e vamos cair, vamos sofrer, mas vamos poder recuperar isso, vamos continuar sempre, até que realmente o Espírito compreenda e desperte para esta realidade. Às vezes, no início, ele não sabe muito bem o caminho, mas ele nunca está sozinho nesse caminhar também. E as leis divinas, né, quando a gente fala a respeito, né, dessa justiça divina, será que nós entendemos Deus tal como Ele é? Esse Pai de amor, de bondade, de justiça, esse Pai que Deus, ou que Jesus veio nos mostrar. Quando nós falamos das leis divinas, e nesse capítulo em especial, ele vai falar que todas as situações que vivenciamos, as causas das nossas aflições, elas estão ou agora, nessa existência atual, ou nas nossas encarnações anteriores. Causas anteriores de situações que nós mesmos colocamos na nossa estrada, de espinhos que deixamos, de obstáculos que colocamos e que hoje a gente tem que remover, tem que retirar para poder ser feliz. Então, essa moral cristã, ela não está, essa lei divina, ela não está fora de nós em nenhum momento. Deus nos deu a consciência, né? E essas leis divinas estão em nós mesmos, nessa nossa consciência. Então, todas as vezes que nós afastarmos dessa lei divina, a nossa consciência, sim, vai nos alertar. Vai nos dizer, olha, você não está indo pelo caminho melhor, presta atenção. Nós podemos ouvir a nossa consciência ou abafá-la. Também é escolha. Mas todas as vezes que nós realmente percebermos isso através dessa luz interior que vai se acender e tomarmos juízo, nós vamos conseguir voltar para o caminho correto. Nós vamos conseguir seguir esse caminho de luz. Agora, se nós deixarmos de ouvir esses apelos da nossa consciência, o único que sofrerá somos nós mesmos. Porque nós estamos adiando o nosso caminhar, a nossa evolução, o nosso processo. E nesse processo, o maior objetivo é o desenvolvimento do amor em nossos corações. Desse sentimento divino que nos fortalece, que nos ilumina, que nos mostra realmente como está a nossa evolução. Quanto mais amor no coração da criatura, mais evoluída ela está, mais adiantada moralmente ela está. Essa perfeição espiritual, ela é medida através desse amor. Quanto mais amor nós desenvolvermos, mais evoluídos estaremos, mais próximos de Deus, da compreensão de tudo aquilo que Ele, né, quer para seus filhos. Mais entendimento da lei divina teremos. Como muitos passaram pela terra, Paulo, né, o próprio Mestre Jesus, quando ele diz que eu e o Pai somos um,
Quer dizer, eu já penso como pai. Quando Paulo diz, que queres que eu faça? Enfim, quando nos colocamos já a caminho, a serviço de Deus, quanto mais amor no nosso coração, mais aprendemos a servir e querer servir, estar disponível, querer fazer o bem e o amor ao próximo. E como nós falávamos, o nosso planeta, olha só, ele pertence a um estágio evolutivo submetido às provas e expiações como fonte de aprendizagem. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não temos como pular esse processo. Tudo se encadeia de forma correta. Nós não temos como dizer assim, olha, eu estou no estágio A, tenho B e tenho C. Eu já pulo para o estágio C. Não tem como. Nós temos que passar pelo A, pelo B, até chegar ao C. E é assim para todos nós, sem exceção. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, estamos aqui porque estamos ainda nessa escola. Nós temos ainda um passado a resgatar, provas a sermos submetidos, sentimentos a serem desenvolvidos, virtudes a serem conquistadas. Já temos muita coisa, com certeza, já colocada aí em nós, já conquistada por nossos esforços, mas podemos conquistar muito mais. Tem uma famosa frase na doutrina espírita, que a gente diz assim, né? Não veio pelo amor, veio pela dor. Então, o que isso mesmo quer dizer para nós? Será que nós que estamos aqui, estamos vindo pelo amor ou pela dor? Como significa esse processo para nós? Vamos analisar aí o que é o bem e o mal sofrer diante dessas situações, porque na maioria das vezes a criatura tem dificuldade de caminhar pelo amor. Ela ainda vem, muitas das vezes, pela dor. Mas a dor será um bem? O que vocês acham? Será que a dor realmente ela é benéfica em algum momento para nós? Ou ela será um mal? Se é um bem, por que a consideramos como indesejável? Se ela pode fazer bem, por que a gente acha que ela é tão indesejável? Se ela é um mal, por que Deus fez dela o patrimônio comum da humanidade? Todos que estão aqui na Terra, sem exceção, sofrem. Ricos, pobres, brancos, negros, enfim, todos sofrem. Quando não é um tipo de sofrimento, é outro, mas todos nós temos as nossas cruzes a carregar. Será a dor punição ou castigo? Será que a gente ainda pensa que a dor está sendo um castigo para nós? Uma punição? Então, como que se explica, atinja ela os bons e de sua influência não escapem os justos? Porque muitas vezes a gente olha uma pessoa boa sofrendo, a gente pensa assim, nossa, tão boa, está sofrendo. Por que será que Deus permite que ela sofra? Aquelas pessoas malvadas que a gente vê, estão lá se dando bem, tendo do bom e do melhor. Mas será que é assim mesmo? Se a gente olhar só pelo ponto de vista material, a nossa visão fica muito restrita, de fato. É isso que nos vem à mente. A gente acha uma injustiça que algumas pessoas tão maravilhosas ao nosso olhar estejam passando por dores acerbas, estejam enfermos, estejam numa cama. Mas porque nós estamos vendo apenas o presente, o agora, esse momento dela, desse espírito que provavelmente por já estar numa situação melhor espiritualmente falando, como nós mesmos a consideramos por dizer que ela é boa, né? Mas nós não vemos a questão espiritual dessa criatura, daquilo que ela está trazendo, de toda a sua bagagem espiritual, das coisas lá atrás, que ela já teve a oportunidade de fazer, de como ela pode ter burlado em algum momento as leis divinas. Agora ela está no caminho, melhorou, porém, toda a conta nossa, toda a conta, aquela continha que fica ali marcadinha, certinha,
vai ter que ser paga. Nós vamos ter que quitar com a lei divina. E nós temos que submeter a ela a dor. Vamos ver então o que essa dor pode significar para a gente compreender melhor. Dor e sofrimento, segundo a medicina. A dor é fisiológica. O sofrimento é psicológico. O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. Então, na realidade, a nossa postura diante dessas questões, principalmente da dor, faz toda a diferença de como eu enxergo essa dor. E assim, através dessas reflexões, a gente pode enxergar um pouquinho melhor do que a dor é capaz de fazer como uma grande professora para nós. E aí ainda vai falando a respeito de, em se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle, ameaça à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento, olha só, e pode existir sofrimento sem dor. É interessante essa maneira de pensar. Porque sim, muitas vezes nós temos a dor, mas nós não sofremos, porque estamos compreendendo melhor. A dor está ali, está doendo. Mas não tem um sofrimento psicológico daquela criatura que está revoltada, desesperada. Ela está entendendo o motivo da dor. A diferença desse sofrimento, que é muito mais moral, muitas vezes nós temos o sofrimento, mas não temos a dor física, não é verdade? Quantas vezes a gente sofre, aí você vai perguntar, está doendo alguma coisa? Não, não está doendo nada, está doendo o coração. Ah, você está com infarto? Não, é uma dor que você não sabe explicar, mas dói, é quase físico, não é? É quase físico a dor desse sofrimento, mas não é uma dor fisiológica. Então o sofrimento ele é muito mais vasto nesse sentido, com certeza, mas ele é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. E é claro que é medido através desse adiantamento moral também da criatura. A dor ela influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. Então, se eu entendo melhor e diferencio uma coisa da outra, eu posso ter uma dor sem o sofrimento. E posso ter um sofrimento moral, que apesar de ser doloroso, sim, mas eu não desespero através desse sofrimento, porque eu estou entendendo o valor dele na minha vida, na minha caminhada. Vai ser fácil? De jeito nenhum. Ninguém disse que seria. E se fosse fácil, nós já estaríamos todos de asinha, em outra dimensão. A conquista dessa evolução moral, ela é longa. E depende de nós prolongar ainda mais, adiar mais essa conquista, ou encurtá-la. Está em nossas mãos. Não parece fácil, falando assim? Parece. Mas na hora do vamos ver, na hora da situação acontecendo ali na nossa vida, batendo na porta a dor, não é bem assim. A dificuldade é grande. Mas o consolo também pode ser grande quando nós buscamos em Jesus, nos seus ensinamentos, no que a doutrina nos traz, através dos ensinamentos dos Espíritos. Que a dor, através do ponto de vista espiritual, é totalmente diferente. Dá para enxergar ela de uma forma muito mais abrangente, como um bem para todos nós, um bem para a humanidade. E a fé raciocinada é esse caminho do entendimento. Eu não estou realmente acreditando simplesmente por acreditar, mas porque eu sei o que acontece, o que está acontecendo por trás de tudo isso. Então, a doutrina espírita, ela não elege a dor, nem defende, nem faz apologia da mesma para que o espírito seja feliz. Eu já ouvi pessoas dizendo, contrárias ao espiritismo, de outras religiões, dizendo que o espírita, ele acha que a dor salva. Quem disse isso? É quem não tem conhecimento da doutrina, quem não estuda,
Porque em nenhum momento o Espiritismo faz essa apologia da dor. Em nenhum momento, pelo contrário. Ela explica o porquê da dor. Para que a gente possa compreender e se resignar. Mas continuar trabalhando, apesar da dor, é muito diferente da gente a dizer que só se conquista o reino de Deus através da dor. Por isso a frase tão famosa, não vem pelo amor, vem pela dor. Quer dizer que tem outro caminho. O amor é outro caminho. Mas a maioria de nós é que elegemos a dor. A escolha é de quem? É do Espírito. Não é de Deus. Olha só. Outra coisa que Jesus veio nos falar de Deus, desse amor dele por nós. Em todo momento ele não nos castiga, mas dá todas as oportunidades que precisamos. Não dá para amar Deus dessa forma, quando a gente olha para Ele, não como esse ser que está lá, jogando um monte de dor para os seus filhos, aleatoriamente. De jeito nenhum. Pelo contrário, nós estamos amando a Deus porque hoje a gente não teme mais. A gente sabe que Ele está fazendo de tudo para que os seus filhos sejam felizes. Mas somos nós que escolhemos o caminho da dor, da infelicidade, da dificuldade, do sofrimento. Somos nós. O que nós estamos fazendo? Quais as escolhas que estamos tendo na nossa vida para que a gente tenha colhido, de alguma forma, esses sentimentos, essas dores, essas problemáticas? Mas dá para consertar tudo. Isso que é muito bom. Dá para a gente começar pensando de uma forma diferente agora, com esse entendimento, e fazer uma nova caminhada. Escolher outros caminhos melhores, domar as nossas inclinações más, trabalhando cada vez mais em prol da nossa felicidade. Então, olha só, se a gente vai entender a dor, então vamos nos perguntar, de onde viemos? Quem somos nós? O que somos? Nós somos viajantes do espaço, né? Nós não somos seres terrenos. Nós estamos na Terra. Olha só que interessante. Nós estamos aqui de passagem. Somos espíritos em evolução. O que estamos a fazer aqui neste plano? Trabalhar para o nosso aperfeiçoamento moral. Para onde vamos? Qual que é a nossa verdadeira pátria? Aqui, na Terra? Ou o mundo espiritual? Isso já vai explicar muita coisa para nós. Quando nós sabemos que somos esses viajantes, que estamos aqui apenas de passagem, muitas das coisas que nos fazem temer e estremecer diante da vida, começam a se diluir. Principalmente que nesse capítulo ele vai falar da morte prematura, das perdas dos entes queridos, daquela pessoa que morre em enterridade, que a gente fica assim, sofrendo, né? Porque a gente não entende como que Deus pode ter levado uma pessoa jovem, com tanta coisa pela frente, e deixa aqui um idoso, que já está no fim da vida, fim de carreira, e a gente fica perguntando, como que isso pode acontecer? Onde está a justiça de Deus aí? Ou às vezes, né, quando uma pessoa de bem morre, né, e aquele que é malvadão fica aí. Aí a gente pergunta, nossa, mas se fosse uma pessoa de bem, tinha morrido. Mas como é uma pessoa má, escapa, tem um livramento. Então nós temos uma visão deturpada dessa questão da vida espiritual. Se essa vida aqui não é a verdadeira vida, está lá no Livro dos Espíritos, que a verdadeira vida nossa é a vida espiritual, então a morte é apenas essa passagem. É a gente estarmos voltando para o verdadeiro mundo, para a nossa verdadeira pátria, e continuando o nosso caminhar. Muitas vezes já elaborando uma nova encarnação para continuar o trabalho interno, o trabalho íntimo necessário. E aí a gente tem medo da morte justamente por essa questão. A gente querer se apegar muito mais aqui à matéria do que realmente entender e compreender o esplendor da vida espiritual. Então, se a gente entender o cenário que é a vida, que estamos aqui apenas de passagem, um monte de coisa vai realmente modificar no nosso coração.
Habitado aqui por espíritos retardatários, daí se explica porque a dor sempre é um patrimônio comum a todos os homens, aonde o mal ele prevalece. Então a gente não espere ainda viver nesse paraíso, porque na realidade, para nós, o mal aqui na Terra ainda sobressai. O bem, ele é tímido. O mal está em maior número. Mas todos a caminho de regeneração. E aqueles que vão realmente melhorando, se importando com essa vida espiritual, vão compreendendo tudo isso, vão se aperfeiçoando e ajudando os outros que estão à sua volta. Olha que importância que isso tem. Aqui na Terra é o local onde os espíritos vêm lutar pelo seu engrandecimento, obtido pelo trabalho, sacrifício e lutas. Então muda-se o cenário, muda-se a compreensão, amplia-se a nossa, realmente, compreensão da vida verdadeira. E o espírito encarnado, ele tem a oportunidade de se elevar perante a sua própria consciência, quando ele desperta para as verdades espirituais. Então, quanto mais desperto, mais eu me empenho para fazer esse trabalho íntimo necessário. Não mais para cumprir um dever apenas, uma obrigação, mas sim a certeza de que tudo que me acontece é passageiro, porém necessário ao aprimoramento moral. Então eu já começo a compreender que, apesar das coisas que eu estou passando, os desafios que eu estou enfrentando, tudo isso vai passar. Se eu conseguir compreender o que isso está realmente querendo dizer para mim. Então eu tenho que fazer determinadas perguntas a respeito disso também, mas já já nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. A questão da dor é tão preocupante também na questão espiritual, que no livro Ação e Reação, do André Luiz, Psicografia do Chico, no capítulo 19, ele vai falar, ele vai enfocar um pouquinho dessa questão, dizendo das dores, porque esse livro, Ação e Reação, ele é maravilhoso. Ele mostra muito essa questão da colheita. Olha só, o próprio nome fala, ação e reação. Todas as situações, todas as nossas aflições e dificuldades, sempre tem uma causa anterior. Uma causa, anterior ou não, mas tem uma causa. E nesse caso, ele está falando justamente dessas causas anteriores, porque ele está no mundo espiritual, fazendo um tour, mas ele passa pela Terra, ele está fazendo um tour não, ele está fazendo um estudo, na realidade. Mas ele passa pela Terra, e ele vai vivenciando várias situações, vários casos em que o Druso, que é um dos instrutores, vai mostrando para ele o porquê de algumas situações que ocorrem com alguns espíritos. E ele passa por várias situações. Uma das histórias desse livro, eu vou tentar retratar aqui, porque eu acabei de me lembrar dela, achei muito interessante, porque eu acho que todas as histórias ali dentro é muito interessante. Vocês me perdoem se eu não for bem fiel, depois eu vou fazer uma provocação, depois vocês peguem o livro Ação e Reação e vão lá para conferir se eu falei tudo certinho. Mas eu vou falar assim, meio por cima mesmo, da maneira como eu estou me lembrando. Que o André Luiz vem visitar, e ele estava enfermo, no leito já de morte, praticamente em situação terminal. E esse rapaz tinha na cama dele tinha uma cruz, uma cruz. E ele questiona ao instrutor, o André Luiz questiona, falando, o que aconteceu com ele e tal. Parece-me que ele tem muita fé em Deus e tal. E o Druso começa a falar então para ele, olha, André, esse rapaz, há muito tempo atrás, em outra encarnação, ele tinha uma família, o pai e a mãe dele, eles eram donos de terras, de muitas posses, e ele tinha um irmão. Como eram só os dois, os pais faleceram, deixando a herança para os 2 filhos. Mas um desses irmãos, que era o irmão desse rapaz, ele tinha um retardo mental. Essa deficiência mental não fazia com que ele tivesse controle dele mesmo. Porém, os pais tinham deixado a herança dividida, e
a herança desse irmão, que não tinha compreensão, né, deficiência, foi deixada na mão de alguns amigos. E esse rapaz, considerado normal, ele começou muito bonito, né, muito assim, inteligente, porém gastador, só querendo aproveitar a vida, ele começou a gastar, até terminar com a herança toda, já estava quase sem nada. E ele pensava, né, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais dinheiro, mas eu não posso pegar o dinheiro do meu irmão, por quê? Né? Eu não sou eu que cuido dele, do dinheiro. Mas o meu irmão morava com ele, na casa grande da fazenda. Naquela época ainda tinha esses escravos, e esses escravos cuidavam desse irmão, que ficava amarrado. Ele não deixava esse irmão, por conta da deficiência física dele, ele não deixava com que o irmão saísse de um quartinho, lá nos fundos da casa. Esse irmão ficava lá, amarrado, muitas vezes. E ele pedia para os escravos colocar ele no relento, na friagem, para ele tomar todo aquele ar da noite, todos os dias, para ver se ele morria logo. E ele colocava esse irmão lá, e os escravos tinham que colocar. Passado um tempo, ele via que não adiantava nada, o irmão sempre muito forte, apesar da deficiência física, ele tinha uma boa saúde. O que ele fez? Bom, já que é assim, eu vou ter que dar meu jeito. Aí ele pegou, chamou 2 escravos, deu o dinheiro para eles, e falou assim, olha, agora vocês sumam. Eram uns escravos bem difíceis lá da fazenda, já estavam aqueles escravos já malfeitores mesmo, e ele pega, dá o dinheiro e manda eles irem embora, fugirem. E eles aproveitaram o ensejo e foram embora, na calada da noite. E ele aproveitou, foi no quarto do irmão e o assassinou. Quando foi no outro dia, acharam o corpo do irmão e vieram falar para ele, e ele fez de conta que não sabia de nada, né? E ficou por isso mesmo, como se os escravos que tinham fugido na calada da noite tinham sido os assassinos. Ninguém descobriu. Resultado, ele herdou toda a herança do irmão. Bom, mas o tempo passa, ele foi para o mundo espiritual, em situações difíceis. Chegando no mundo espiritual, depois, né, de todo aquele processo, que ele tem consciência de tudo aquilo que aconteceu com ele pede para reencarnar. Então, ele reencarna novamente e vem, né, para uma situação também aqui na Terra, onde ele tem os pais e tem o irmão. Só que ele era bem debilitado fisicamente, ele não tinha uma saúde muito boa. E quando os pais dele morrem, ele estava desempregado, não tinha como trabalhar devido a essa enfermidade. O irmão, muito menos preocupado com ele, não é o mesmo, tá? Não é o mesmo irmão de outrora, é um outro. Provavelmente o outro espírito, de alguma forma, tinha alguma ligação, mas esse irmão não quis saber dele, largou ele lá. Ele ficou internado um tempo no hospital. Quando ele saiu, ele não tinha nada. Ele pediu para o irmão ajuda, o irmão não quis ajudar. E ele ficou sem ter como fazer. Além de ter passado fome, de alguma forma, ele falou, bom, vou procurar um emprego. Como ele não tinha muita colocação, ele foi em busca desse emprego e encontrou um emprego de vigia noturno. Vigia noturno que ficava ao relento, à noite, passando muito frio. Muitas vezes, por conta disso, ele adquiriu um problema pulmonar muito grave também. E com isso, ele veio a enfraquecer muito, debilitar-se, e quando o André Luiz pega ele já está nessa fase final, né? Nesse momento em que ele já está desencarnando. Mas, por incrível que pareça, apesar de tudo isso, ele conservava, o que o André Luiz achou muito interessante, ele conservava uma tranquilidade, uma paz, uma fé muito grande. Ou seja, ele passou por tudo aquilo que ele tinha feito lá atrás com o irmão dele, porém, ele estava tranquilo, porque ele tinha conseguido vencer. E o André Luiz pergunta para o instrutor, fala assim, mas e agora? Ele já resgatou tudo que ele tinha que resgatar? Pela tranquilidade desse espírito? Ele falou, olha, André, nós não sabemos o que está por trás, o que nós trazemos agora é essa existência que realmente o preocupava, mas se ele tem mais débitos, nós não sabemos. Só que, pelo menos, essa questão ficou resolvida. Olha que interessante. Então, é uma história, até bem comprida. Eu tentei resumir o máximo aqui, mas ela é bem comprida e muito bonita, para mostrar que todas as questões de dores e sofrimentos que passamos por hoje têm uma razão de ser, têm uma causa, e ela é sempre justa. Não tem injustiça na lei divina.
Não tem. Aos nossos olhos pode parecer que sim, mas não tem. E aí ele vai falar a respeito ainda de dor nesse livro, ele vai falar da dor evolução, da dor expiação e da dor auxílio. Então, esses 3 tipos de dores, que também é bem interessante, vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho desses 3 tipos de dores que existem aí na nossa caminhada. Da dor expiação, ele diz que ela vem de dentro para fora. Então, a expiação, como o próprio nome diz, é uma coisa que está lá dentro, está dentro dessa consciência que nós temos tudo gravadinho. Ela promove a regeneração do espírito, porque, na verdade, nós estamos fazendo o pagamento da dívida. Ela é ligada a encarnações anteriores, consequência, muitas vezes, desses desequilíbrios mentais, dos equívocos que temos, desse mau uso do livre-arbítrio, sempre ligado ao resgate, através da lei de ação e reação. Desvio dessa rota ascensional do espírito. Porque, olha só, se a gente pegar essa história desse irmão e pensar, ele poderia ter agido totalmente diferente com o irmãozinho dele lá atrás, quando o irmão tinha deficiência, ele poderia ter ajudado, cuidado desse irmão, amparado ele até o momento do desencarne, da velhice desse irmão. Mas ele fez a escolha, ele preferiu se dar bem, no olhar dele, material. Então, ele não pensou no ponto de vista espiritual. Ele desviou da rota. Associados ao remorso, ao arrependimento e à culpa, sempre essa lei, essa dor, expiação está associada a isso. E também está associada à reparação, através de quando nós estamos aí já arrependidos e tudo mais, nós precisamos nos reajustar perante a lei divina e a própria consciência. Então, a dor expiação é exatamente essa. A dor evolução, ela é de fora para dentro. Olha só que interessante. Ela promove o aprimoramento do ser. Consequência da necessidade do espírito em se fortalecer para o futuro. Não tem a ver com o passado. Olha que coisa. Então, tem dores que não são ligadas ao nosso passado? Tem. É isso que o André Luiz fala lá. Não é o André Luiz, é o instrutor. Impulsionador da evolução anímica, desde o princípio espiritual, desde que o espírito sai lá, ainda como princípio inteligente, aí entra aqui a questão dos nossos estudos, a do ESD, quando a gente faz o estudo sistematizado da doutrina, quando o espírito estagia. Então, quando ele está lá, em todas as fases que ele passa, inclusive, ele vai bater na tecla da questão do animal. Olha que interessante, que o animal, quando muitas vezes a gente fica pensando assim, mas por que os animaizinhos sofrem? Meu gatinho, meu cachorrinho e tal. E ele vai falar que, principalmente isso, a dor desses animaizinhos é a dor evolução. Não é nada que eles tenham feito de errado em outras vidas para passar por isso, mas essa dor evolução, ela faz o estímulo para que o espírito não continue na mesma situação sempre. Ele está sempre sendo estimulado ao crescimento, ao melhoramento. Então, desencarna um animalzinho, ele já rapidamente vai para o mundo espiritual, e ali ele vai passar por processos rapidamente para ele continuar esse processo evolutivo. Então, isso é muito interessante porque ele enfatiza bem isso também. E isso, ele vai falar também de todos os seres que estão na natureza. Associados o esforço e a resistência ao meio hostil. Ou seja, o próprio meio ambiente faz com que nós passemos por dores que vêm lá de fora para dentro. Vírus, bactérias, enfim, tudo isso. Nós estamos inseridos. Nós não temos como fugir. Nós moramos aqui na Terra, o que atinge um acaba atingindo a todos. Nem todos, às vezes, precisam passar por todas as situações, mas muitas acabam nos envolvendo também. E a dor auxílio, essa é muito interessante para nós, porque ela vai falar do seguinte, ela está muito ligada à intercessão de amigos espirituais, ela é decorrência dessa vida nossa atual, mas pode evitar muitas quedas no abismo da criminalidade. Ela vem, às vezes, em forma de doenças regeneradoras para o espírito, aonde, muitas vezes, elas são prolongadas, dolorosas, mas são recursos que a alma recebe para que ela possa evitar certos enganos e continuar nesses enganos. Então, é a bondade divina agindo, muitas vezes, trazendo situações que vão nos frear,
olha só, que vão nos frear, para que a gente, muitas vezes, está desviando da rota. Tem amigos que nos amam, que oram por nós, que olhem por nós, e está vendo que a gente está saindo do caminho, eles vão lá e falam assim, olha, vamos fazer alguma coisa para ajudar? Vamos. Então, vamos mandar aquela doença lá para ele, para que ver se ele dá uma parada na situação? Vamos. Então, lá vem aquela situação ali, como medida drástica, mas providencial para o espírito, para que ele possa modificar, para que ele possa repensar a vida dele, para que ele possa analisar, olha só, eu estou indo para o caminho errado, não é melhor que eu pense melhor nessa situação? E muitas vezes, ela já vem ali lá para o finalzinho, ali mesmo, para que esse espírito, ele tenha aquele momento de reflexão antes do desencarne dele. É muito interessante isso, porque a bondade divina agindo também ao nosso favor, para que a gente não piore a nossa situação como espírito eterno. Então, às vezes, olha, aí ele vai falar lá, o infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer, muitas vezes penosamente suportado, a senilidade prematura, outras calamidades da vida orgânica, constituem, por vezes, dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, é a bondade de Deus agindo em nosso favor. Então, nem todo sofrimento é reação, né? Muitas vezes, a dor, ele não fere somente culpados. Muitos são espíritos que querem progredir e pedem, igualmente, situações difíceis para a sua caminhada, para ver se ele consegue caminhar mais rápido. Ele acha que está, né, muitas vezes, ali devagar, e ele pode pedir também algumas dores ali para ele ver se ele consegue melhorar mais rápido nessa encarnação. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Essa é uma mensagem de Lacordaire, dizendo, né, da questão aí, que também, muitas vezes, a dor pode ser escolha do espírito para progredir. E essa transformação do ser, muitas vezes, ela ocorre através da dor, né? Da conscientização desses sofrimentos causados, faz a pessoa se arrepender, se reconhecer, se conhecer melhor e se tornar humilde. Quantas vezes a dor não faz com que a pessoa, que às vezes era até muito arrogante, mas quando ela está naquela dor acerba, ela melhora. Quando ela depende de outras pessoas, ela não é mais aquela pessoa que ela era antes, e ela acaba, muitas vezes, se humildando. Então, a dor, muitas vezes, é consequência para a evolução espiritual. E a felicidade? Será que ela é deste mundo? Ou não é deste mundo? Nesse capítulo também fala a respeito disso. Então, muitas vezes a gente corre atrás da felicidade, né? Da maneira como a gente entende ela. Mas será que a gente entende da maneira correta? A gente entende realmente o significado da felicidade? Muitas vezes o caminho que procuramos para a felicidade é justamente esses caminhos de riquezas, prazeres, diversões, fama, prestígio, tudo aquilo que muitas vezes está ligado às nossas paixões. Mas com isso, a gente acaba tornando isso como tormento para a alma, tormentos voluntários, ou seja, tormentos que procuramos com a nossa própria incúria. Então, o ciumento, o invejoso, o ambicioso, o orgulhoso, o egoísta, aqueles que escolhem o caminho dos entorpecentes, se dopa, muitas vezes no álcool, nas drogas, procurando fugir da própria mente, dos dores, das dificuldades. Ele cria para si mesmo tormentos que estão em suas mãos evitar. Quantas vezes ele poderia ter feito diferente, mas ele escolheu esse caminho de tormentos. Esses não são os aflitos que Jesus se refere. Esses são aqueles que realmente estão se colocando nessa situação por escolha própria. É diferente daqueles em que a aflição chega de uma outra forma, como resgate, como evolução, como dor auxílio. Então, muitos ainda estamos há várias encarnações, reencarnações, andando em círculos, preocupados em juntar tesouros, dominar a muitos e entregar-se às paixões. Mas o homem, ele pode gozar aqui na Terra uma felicidade completa? Sim,
Ele é o obreiro da sua própria infelicidade. E ele vai proporcionar a si mesmo a felicidade tão grande o comporte a sua existência grosseira. Nós não podemos ser felizes de uma felicidade sem mácula aqui na Terra, mas podemos ter a felicidade de uma consciência tranquila, do bem que fazemos, daquilo que espalhamos de paz, de amor, né? Então, a gente tem que se interrogar constantemente. Será que eu estou fazendo tudo o que eu deveria fazer? Tenho que fazer um autodiagnóstico, de procurar, né? Será que se eu estivesse fazendo alguma outra coisa, será que não seria melhor? Será que eu estou no caminho certo? Então, a gente tem que se interrogar, muitas vezes parar e perguntar, o que eu estou fazendo aqui? A felicidade, ela está dentro de nós em todos os momentos, né? Mas não está ligada à nossa condição material. Ela está em contato com o ser, no íntimo da criatura. A felicidade, muitas vezes, ela é afastamento desse caminho reto, que a gente insiste em seguir. E muitas vezes são escolhas aí que a gente faz agora nessa encarnação. Nem é coisa lá da outra vida, não. Coisas que nós estamos escolhendo nesse momento. Então, olha, a felicidade não está nas coisas externas, e sim na vida interna que nós soubermos criar. Muito mais pelo que dá, pelo bem que espalha, do que pelo que recebe. Essa é a verdadeira felicidade. Muitas vezes, é na relação com as nossas as criaturas que estão à nossa volta, o amor que a gente vai ter que desenvolver, o contato que nos coloca sempre em convivência com os outros, os vínculos afetivos que criamos, essenciais à nossa estruturação, né, psíquica, dão sentido à nossa vida, porque ninguém pode ser feliz sozinho. Se a gente falasse assim, eu não aguento mais nada que está acontecendo aqui na Terra, essas criaturas daqui, eu vou me isolar lá na montanha. Será que eu evoluiria? Não. Eu perderia o principal recurso de trabalho íntimo. Né? Porque as pessoas, olha, com as quais nascemos e vivemos na Terra, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. E nós nunca estamos sozinhos nessa questão. Nós sempre vamos receber o amparo da espiritualidade, dependendo dos caminhos que escolhermos, dependendo daquilo que estamos realmente buscando. Então, o homem, olha, ele é autor do seu destino. Nós temos determinismo e temos livre-arbítrio. Mas o determinismo, ele está só apenas no nascimento, quando nascemos, quando vamos desencarnar, e na reencarnação. Isso é determinismo. Da mesma forma que uma coisa que é fatal na nossa vida é que vamos alcançar essa perfeição relativa. Mas é o livre-arbítrio que realmente vai nortear o nosso caminho e vai fazer com que a gente seja feliz agora ou mais tarde. Né? Muitas vezes fazendo com que a gente fique preso aqui ou liberto para entender melhor a vida. Vou dar uma puladinha para a gente encerrar aqui. Então, com a dor, a gente tem que sempre se perguntar, o que é preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que preciso modificar na minha vida? Vamos nos perguntar, quando estivermos passando por determinadas situações, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo pelo amor ou pela dor? Nós estamos nos reajustando com a lei divina, através dessa dor que está nos fustigando, ou através do amor, da melhoria constante que estamos buscando fazer, da nossa reforma moral, do perdão, do amor, dessa luz divina que clareia a nossa estrada. Vamos aproveitar, meus irmãos, porque essa doutrina é tão maravilhosa, e nós estamos aqui, nós viemos parar aqui nesta casa hoje, não por acaso, com certeza para que reflitamos. O que estamos fazendo hoje? Será que estamos escolhendo o caminho do amor ou da dor? Muito obrigada a todos.